Olha isso. Eu literalmente usei essas palavras em outubro, antes da prova do Enem. Na prática, ela não vai ser uma boa alteração, porque ela vai fazer com que as notas de corte aumentem e, indiretamente, vai fazer com que as vagas sejam reduzidas. E aí eu vou deixar o link na descrição, você pode ver a explicação completa, você pode ver a data que foi falado isso antes do Enem. Então a situação atual que está acontecendo, esse aumento das notas, não é nada inesperado, é totalmente previsível e um erro aí de quem tomou essa decisão de passar a deixar usar as 3 últimas notas do Enem. Eu sei que se você é uma pessoa que tem uma nota mais alta de um ano anterior, é vantajoso para você. Eu sei que você é uma pessoa que, se por um acaso perdeu a inscrição desse Enem, é vantajoso para você. Só que para a sociedade como um todo, para todas as outras pessoas, é ruim, porque as notas começam a ficar cada vez mais inviáveis de serem alcançadas. E o pior é que isso reduz muito o número de vagas por ano, e eu já vou explicar em mais detalhes por quê. E aí esse vídeo então é para explicar mais ou menos essa situação e para falar para você o que pode ser feito a respeito, o que que eu vou fazer nesse ano, qual que eu acho que tem que ser a mentalidade e o que você pode fazer. E aí só para deixar claro, isso não é uma posição política minha, eu não tenho nada contra o governo que eu não teria contra outro governo. Eu acho que a gente sempre tem que falar sobre as coisas que precisam ser melhoradas, e a verdade é que o MEC fez várias besteiras no ano passado, não é só essa, eu conto aqui 4 erros gravíssimos, teve erro de redação que eu posso explicar depois com calma, teve o vazamento das questões, porque eles não querem investir em fazer mais questão e não conseguem fazer um contrato decente com quem corrige as questões, teve ainda a questão de anular essas questões de um jeito totalmente torto, então assim, foram vários erros em um mesmo ano, não tem como defender eles. É um monte de coisa que parece que vai ser boa para as pessoas e é pior do que era antes. Mas enfim, isso não é um vídeo de desabafo, isso é mais um vídeo para refletir a respeito e ver o que pode ser feito. Então vamos lá, o que aconteceu? Eles passaram a permitir que você use nota dos 3 últimos Enems. Isso parece legal, mas de imediato já aumenta todas as notas, porque em vez de ter as 3 milhões de pessoas que fizeram esse último Enem, tem as 3 milhões de cada ano. Então, em vez de você ter, por exemplo, 10 mil notas acima de 800, você vai ter 30 mil notas acima de 800. Aumenta muito a concorrência de quem tira uma nota alta. E o pior de tudo é que muitas das pessoas, se tiverem a chance de mudar de curso ou de faculdade, vão mudar. Porque a gente opta por cursos que a gente não queria perfeitamente, porque a gente não tem vaga para passar naquele que a gente realmente gostaria. Então a gente opta por ir para uma cidade um pouco mais longe, a gente opta por uma segunda opção só para fazer faculdade. Quando você passa a poder usar a nota várias vezes, eventualmente surge a chance de você mudar de faculdade. Então você passa a ser mais um concorrente que vai tirar a vaga de alguém que fez nesse ano e nunca tinha feito antes. E isso parece raro, mas não é raro. Tem muita gente que está fazendo um curso que não é o que exatamente queria, numa cidade que não é exatamente o que queria, porque é muito mais barato ficar na sua cidade, porque você pode optar por um curso que não é aquele que você queria, porque você quer ter uma renda no futuro, você quer ter um diploma, mas aí você passa a poder concorrer por vários anos e você acaba podendo usar 3 vagas em vez de apenas uma. No cenário anterior, se você quisesse mesmo mudar de curso, você teria que estudar de novo. Então isso faz com que as pessoas pensem mais a respeito na hora de mudar de curso. Mas agora não, agora você tem passe livre para ficar tentando o que é melhor para você. Então cada pessoa com uma nota altíssima ganha 3 vagas em vez de uma. E eu tô falando isso da minha própria experiência. Eu fiz um ano de medicina na UFSCar, aí não foi bom o suficiente para mim, eu queria voltar para perto da minha família, eu larguei o curso, tive que estudar pra caramba depois para passar na USP em São Paulo e fazer medicina na USP por ampla concorrência. Só que eu tive que largar meu curso, estudar por 2 anos, ter que passar o processo de novo. Agora imagina se eu não precisasse fazer isso. Eu ia ficar trocando de faculdade até conseguir, então em 3 anos eu usaria 3 vagas, o que reduziria muito as vagas para as outras pessoas. Então, assim, não tá bom esse negócio de poder usar 3 últimos Enems. Parece legal, mas as consequências são péssimas. Mas esse não é tanto o foco do vídeo. O foco do vídeo é, beleza, dado esse cenário, o que, que você pode fazer? Bom, toda vez que alguém do INEP postar algo lá no Instagram deles, você pode comentar, falando que talvez não seja uma boa ideia deixar o cenário do jeito que tá. É uma coisinha pequena, mas se todo mundo se tocar que isso é um problema, eventualmente vai subir às esferas superiores para talvez rever o modelo. Tem como ajustar o modelo para ser melhor. Um pequeno ajuste, por exemplo, que poderia ser feito é: você pode usar notas dos anos anteriores desde que você não esteja em nenhuma faculdade. Aí já inibe as pessoas de ficarem trocando de curso. Então isso é uma
primeira coisa, né? Você se posicionar em relação ao que você acha que é correto ou não nas mídias do INEP, por exemplo. Qual que é a outra coisa? A outra coisa é um pouco mais de mentalidade sua. Isso tá meio que fora do seu controle. Então não adianta você se desesperar por esse motivo. Não adianta você perder suas energias, ficar ultra preocupado por esse motivo. Porque, sinceramente, fora o que eu já falei, não tem muito mais o que você fazer para alterar as coisas como elas são. Então você tem que se adaptar a esse modelo. O que você tem que fazer para se adaptar a esse modelo? Então você precisa, cada vez mais, ser menos dependente da variação do TRI. E como que faz isso? Eu sei que é extremamente difícil, mas é tendo mais acertos. Quanto mais próximo de gabaritar a prova, menos o TRI vai te afetar. Porque você vai ter acertado a maior parte das questões, ele vai variar sua nota um pouco menos. Mas, Lamber, é fácil falar isso, o difícil é fazer. Eu sei que o difícil é fazer, mas o que eu tô te falando é que a sua cabeça, em vez de estar num lugar de nunca mais vou fazer o Enem, que droga de governo, sua cabeça tem que estar assim, ó. O que eu posso fazer em 2026 para ter mais acertos na prova, para evoluir de verdade, para não estudar por estudar e ficar naquela mesma nota, ou no mínimo no mesmo número de acertos. Eu, por exemplo, vejo a situação dessa forma. O que eu posso fazer da minha parte, no meu canal, para aumentar a nota das pessoas que me seguem? E cada ano eu tento fazer um pouco a mais. Então esse ano tem um programa de mentoria, que já tem um monte de gente fazendo. Esse ano o cronograma tem várias novidades. Então tem roteiro de estudo por monstro, tem resumo por monstro, o cronograma em si tá mais bonito, tem uma história junto, tá mais gamificado. Então eu penso assim, quando eu estudava eu também pensava assim, o que eu posso fazer a partir de agora para melhorar a minha evolução, as minhas coisas em um ano. E assim, isso não te impede de reclamar da situação atual, de chamar a atenção do governo. Todo mundo deve exigir um Enem melhorado, um INEP melhorado, um SISU melhorado. Mas você não pode gastar a sua energia toda mental em tentar resolver o problema do governo, sendo que você tem que tentar resolver sua própria situação por meio do estudo. Então você tem que tentar melhorar aí o seu número de acertos para ter menor variabilidade por causa do TRI, tem que pensar aí na sua redação. Eu recomendo que você saiba fazer do zero e a redação coringa. Então, se você faz um dos dois, convém estudar o outro para ter mais armas no dia da prova para você usar e parar um pouco para pensar o que pode ser feito para melhorar nesse ano a sua evolução em termos de estudo. Quais técnicas de estudo você vai usar, qual cronograma você vai usar, qual plataforma você vai usar, como sua rotina vai melhorar em relação à rotina anterior, quais tipos de erro você teve no Enem anterior para fazer um plano específico para esses erros. Então, assim, eu da minha parte vou deixar aí o cronograma grátis, mais alguns dias disponível para você. Você pode ir no meu último vídeo, pegar a senha e me pedir o cronograma que eu envio. E para quem adquirir o cronograma, em breve vai ter um monte de novidade para te ajudar muito nesse ano. E aí eu vou deixar todos os links na descrição, vou deixar o link da mentoria também para você dar uma olhada se tiver interesse, mas o que é importante desse vídeo é reconhecer que o que aconteceu não está certo, você pode fazer o seu tipo de protesto, pode ser online, mas tenta virar uma chavinha na sua cabeça de, em vez de gastar toda a sua energia reclamando, gasta sua energia pensando o que você pode fazer para seu estudo render mais neste ano, o que você pode fazer, o que está dentro do seu controle para melhorar o seu número de acertos em 2026. Então o vídeo de hoje é esse, vou deixar aqui no final o vídeo do cronograma, que foi o último vídeo. Por alguns dias eu estou dando a versão de graça para todo mundo, tem uma versão paga que também inclui roteiros, ranking, resumo, e aí você dá uma olhada. Por hoje é isso, obrigado.